Olá, mais uma vez aqui estou com o quarto vídeo. Tá demorando um pouco, mas eu chego lá. Vamos começar a gravar vídeos mais curtos e que sejam mais assim diretos diante do tema que eu venho trazer hoje para vocês. Então, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Sônia, sou terapeuta, mestre em Reiki, Sou leitora dos registros akáshicos e estou atuando agora com o sistema arcturiano de cura multidimensional. Falei do Reiki no terceiro vídeo, hoje eu vou falar um pouco dos registros akáshicos para que todos aí possam compreender que instrumento é esse que pode estar ajudando, né? Assim como me ajuda muito neste exercício de olhar para mim. Então aqui todo o propósito deste canal é trabalharmos o nosso olhar, mas o nosso olhar agora sendo condicionado a olhar para nós e não para fora. Este olhar para fora foi um olhar que foi, né, de eras e eras e eras e chegamos aqui com muitas crenças, com um olhar de nos sentirmos inferiores, de acharmos também que temos razões em tudo, e isso aí é ego. Nos alimentamos diante dessas ações e reações, das quais desencadeiam reações negativas, ações negativas desencadeiam reações negativas, são impulsos do ego. E o que são esses impulsos do ego? São sentimentos negativos de raiva, ódio, mágoa, né? A soberba, a vaidade, querer ser melhor que o outro e tantos outros que eu aqui, se fosse falar, são inúmeros. E são sentimentos de baixa vibração. E quando nos alimentamos destas energias, nossas vibrações, o que ocorre? Se desequilibram, saímos do nosso lugar, do nosso papel, do qual nós estamos aqui para realizar e encontrar essa harmonia. Só que durante eras e eras e eras, carregamos aí muitos padrões mentais, dos quais não conseguimos olhar para nós. Fomos condicionados a olhar para fora, achando que o problema sempre está fora, nunca está em mim. Achando que na nossa caminhada é como se nós não precisássemos evoluir, precisássemos crescer diante de nossas ações, dos nossos erros, das nossas falhas. Negamos isso quando olhamos isso para fora e projetamos isso no outro ou em situações como um todo, né? Então hoje o nosso tema, fiz aqui um roteiro para eu não me perder. Quais são as causas dos desequilíbrios do aspecto feminino e masculino em nós? Este vai ser o tema. E abordando aqui essas questões, como eu já falei, quais são as causas? Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Do que eu estou me alimentando? Como eu faço para olhar para mim? Ter coragem de olhar para mim? Eu, Sônia, minha caminhada, né? Desde 2020 para cá, eu comecei a fazer esse exercício de olhar para mim. Até então eu não me compreendia, eu ficava remoendo sentimentos e por que aquela pessoa falou assim comigo, por que aquela pessoa olhou assim para mim. Estava totalmente afetada diante de situações das quais eu ficava criando em minha mente que às vezes nem era aquilo. Mas por que eu imaginava isso? A pessoa estava sendo um espelho para mostrar para mim que aquela questão era minha, não era dela. Que aquela ferida é minha, não é dela. Eu que tenho que me resolver. Eu que tenho que buscar saber o que está acontecendo dentro de mim que o outro me incomoda. Por que o outro está me incomodando? Se o outro simplesmente está ali. Mas é como eu falei, ele está sendo o meu espelho. Ele está mostrando para mim o que a Sônia precisa melhorar como ser humano. Só que até então eu não tinha essa consciência e eu ficava projetando essas situações fora, no outro, numa sociedade também.
né? Então é preciso ter esse cuidado, coragem, sim, para que eu possa olhar para essas sombras. São sombras, as minhas falhas, os meus erros, né? E neste sair do lugar, são várias situações das quais não tomamos consciência e que vamos saindo do nosso lugar. Eu vou citar aqui algumas, sempre vou estar falando de mim. Como eu já falei, esse é um exercício que eu faço comigo e eu mostro para vocês que é possível fazer isso. Então eu vou fazer aqui um exemplo do qual eu vivi por muito tempo, até na família. Então vamos lá, estou ali numa família composta, né, da minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então sempre fui uma pessoa muito atuante, determinada, resolve isso, resolve aquilo. Só que em um determinado momento, quando eu começo a resolver as coisas dos outros demais, eu começo a trazer toda essa carga para mim. Mas eu começo a olhar para o outro, coitado, ele não consegue fazer, né? Vou lá e resolvo. O que eu estou fazendo nesse movimento? Eu estou interferindo no caminho daquela pessoa. E aquela pessoa, ela precisava passar por certas situações para que ela possa evoluir. É a caminhada dela. Eu, Sônia, tenho minha caminhada, assim como todos da minha família possuem a sua caminhada. Cada um tem a sua caminhada ali. Cada um precisa passar por suas lições, seus desafios. O que eu, Sônia, posso ajudar? Eu mudando a mim mesma. Eu sendo uma pessoa mais equilibrada, tranquila, olhando a situação, ajudando com uma palavra, né? Uma orientação que seja para ser de contribuição, mostrando ali uma luz que às vezes a pessoa não está vendo diante daquela luz. No meu ver, tenta olhar por este ângulo aqui, ver o que você acha, mas quem toma a decisão sempre é a pessoa. Jamais eu devo tomar uma decisão para essa pessoa, para que ela realize algo que é dela, que é um aprendizado, é da caminhada dela. Então, neste movimento em que eu saio do meu lugar, tomo a frente, vou lá, faço algo para alguém, eu estou interferindo, saindo do meu lugar, do meu papel, e interferindo na caminhada do outro, e isso é um dos fatores que gera o desequilíbrio em mim, porque eu me coloco diante daquela pessoa como maior, então eu me torno arrogante, eu olho para aquela pessoa como se ela não tivesse força para poder sair dessa situação sozinha, porque ela tem essa força, ela não reconhece, mas que ela tem. E eu posso ajudar aqui mostrando para ela que ela tem todas as condições e o poder interno de sair dessa situação e sair equilibrada e vitoriosa. E, mais ainda, com muita honra e gratidão por ela ter conseguido, por ela mesma. Sim, devemos ajudar, mas ajudar assim, a gente só consegue ajudar o outro quando estamos nessa harmonia dentro de nós, quando estamos equilibrados em que possamos mostrar para aquela pessoa que ela consegue. Estamos aqui igual, não há diferença, estamos em caminhadas diferentes, em pontos da caminhadas diferentes, mas que este ponto dessa caminhada permite esta pessoa a ver que ela pode, que ela consegue. Você vai falar para ela, eu consegui, você também consegue. Você que tem que tomar a decisão das suas situações que ocorrem na sua vida. Então esse é um exemplo que eu trago para vocês, do que aconteceu comigo, da qual eu fui ampliando a minha consciência. Hoje eu me coloco no meu lugar e eu sempre estou neste autocontrole, me vigiando atentamente para não interferir na caminhada de ninguém, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos com os amigos, seja onde for. Porque tudo é um sistema e cada sistema, cada um assume seu papel, seja no sistema familiar, no sistema de trabalho, seja qual for. Estamos dentro de sistema. Então, cada um assume seu papel e cada um precisa encontrar a sua própria harmonia dentro de si. E quando eu tomo essa força exagerada, como eu venho falando aqui,
que é preciso olhar para essas duas energias que são o aspecto feminino e o aspecto masculino, são as duas forças em equilíbrio em mim, né? Que vai fazer com que toda essa harmonia ela começa a se manifestar dentro de mim, primeiramente, porque é sempre eu, Sônia, sempre dentro de mim, e esta energia ela começa a irradiar, sim, para o meu entorno. E eu começo a atrair mais do mesmo, dessa harmonia, deste equilíbrio, porque são leis da existência. Eu estou aí me alinhando com as leis da existência. Eu estou aí me conectando com energias elevadas. Eu estou aí me conectando com egrégoras de energias positivas que faz nesta troca, eu emanando isso, porque eu estou emanando, eu estou me tornando, eu estou emanando essa energia, somos energias e estamos trocando o tempo todo. Eu estou neste movimento, então quando eu entro nesse movimento, eu entro numa energia que me traz alegria, que me traz prosperidade, que me traz satisfação em todos os sentidos. E eu saio daqueles afetamentos, porque aí eu entro num processo de cura também. Porque quando eu começo a olhar e encarar essas minhas falhas e acolhê-las em meu coração, lembra da autocompaixão, de eu ter amor a mim mesma e não a autopiedade, porque a autopiedade mina as nossas forças, mas é amor a mim mesma, falar, eu errei, eu reconheço e vou aqui dar agora um passo diferente, eu quero ser melhor hoje, eu quero ser melhor amanhã, eu quero ser melhor depois, eu vou ter os meus deslizes, mas aí eu ter a hombridade de olhar e reconhecer e ver assim, eu posso mudar isso, eu tenho poder. E a gente muda isso fazendo práticas essenciais em nossas vidas, como o perdão, praticar o perdão, diante daquilo que você errou, diante de algo que você falou e acabou ferindo, né, causando um mal-estar na outra pessoa. Não que você a feriu, na verdade não é aqui a questão, ninguém fere ninguém, eu me feri. Então, se de repente você não teve a intenção, mas que você percebeu que diante daquilo causou um mal-estar, de a gente chegar na outra pessoa e falar para ela, olha, não foi assim que eu quis dizer assim, porque talvez realmente possa no momento estar num momento não bom e a minha fala não foi uma fala amorosa e eu acabei emanando essa energia muito forte que acabou transmitindo um sentimento ali negativo e a pessoa recebeu, né? Mas quem se feriu foi a pessoa, porque ela estava receptiva a isso, né? Então é esse o movimento. Eu vou estar falando mais e mais vezes para a gente começar a trabalhar esse olhar para dentro de nós, né? E neste movimento aí que eu vou me percebendo, eu olhando para mim, para as minhas ações e pensamentos, né? Essa caminhada sozinha, ele é difícil, né? Como eu falei para vocês, ele é difícil, mas não é impossível. Quando se quer, tudo se consegue, tudo se alcança, né? E trazer essas questões agora aqui, no momento, para a gente poder ver essas questões dos nossos aspectos aí ferido, masculino e feminino, né? É uma questão maravilhosa, porque aí eu reconheço a minha divindade, da qual nós, como falei, extraímos todo esse amor e essas energias de força, equilíbrio, estão na nossa essência, no nosso ser. Aqui estamos cumprindo um papel. Mas quem é a Sônia realmente? A Sônia é mais do que está aqui falando, eu sou muito mais que isso. Assim como vocês são muito mais do que isso, do que a gente se apresenta aqui nesse mundo. Viemos de uma fonte divina, que é puro amor. E o porquê não manifestamos esse amor? Por conta do que eu falei, nos alimentamos, nos contaminamos com sentimentos, carregamos crenças limitantes, que são crenças às vezes que nos colocam como inferiores e não somos assim, somos seres divinos e temos essa força divina dentro de nós. E o que eu falo aqui não tem nada a ver com religião, e sim uma verdade da nossa existência que está lá nas cartas de Cristo. Vocês
Depois podem estar adquirindo e buscando esses conhecimentos profundos para que vocês possam começarem a caminhar nesses conhecimentos e lendo ali com a mente e o coração aberto para receber. E ali decidir se vai querer fazer a mudança, a reforma íntima, sim ou não. É uma escolha. E vivemos aqui na dualidade, que é sempre os opostos, assim como eu já disse, não vamos limitar aqui a questão de gênero masculino e feminino, porque é limitante, não expande. Precisamos sair dessa consciência muito limitante, ir para uma consciência maior que nos mostra que há aí um caminho de luz, de muita luz, para que todos nós possamos chegar nesse manancial de luz e começarmos aí sim a começar um processo de autoiluminação. Que quando eu começo a olhar para essas sombras, eu estou ali, é como se eu estivesse iluminando aquilo. Eu estou deixando a luz me mostrar, né? Essa luz e sombra é a mesma coisa, você pegar uma lanterna, onde está escuro você não acha, mas quando você põe a luz, você vai conseguir encontrar. Traz isso para o interno, é a mesma coisa. É um conceito fora que eu trago, mas começa a olhar para isso com luz, não com auto-julgamento, porque isso vai trazer mais escuridão, né? E vivemos nessa dualidade. Essa dualidade são os opostos, em que em cima vou até fazer o desenho aqui do triângulo, porque é mais ou menos isso. Aqui embaixo manifestamos a dualidade. Essa dualidade está na natureza, está em tudo, que é o sol, a lua, dia, noite, quente, frio. No caso, temos aí o aspecto feminino, o aspecto masculino, né? E são os opostos. E o que temos que aprender aqui é viver essas diferenças para aqui encontrar essa união que é com a nossa essência divina, que é aquilo que realmente somos, que somos por amor. Agora, como alcançar esse puro amor dentro de nós? Precisamos dos opostos para que possamos encontrar harmonia para realizar, né? Aí vem, e essa realização, ela começa dentro de mim. Primeiro eu tenho que reconhecer isso em mim, porque quando eu começo a reconhecer toda essa luz que habita dentro de mim e reconhecer que eu preciso olhar para as minhas sombras, eu trago isso para fora, eu começo a fazer esse movimento dentro e o meu entorno, a minha volta muda. Esse é o caminho, é a questão que eu trago para vocês hoje, é essa. E eu digo a vocês que é um caminhar do qual eu venho trilhando, que há muitos anos na minha vida eu vivi em conflito porque eu não me entendia. Né? Não vou entrar aqui em questões de religiões, mas eu já fui católica, né? Mas é só para vocês entenderem que não conseguia encontrar ali a explicação de quem era a Sônia. Não me entendia. Então eu vivi em conflito, sim. Então eu vivi em conflito e muitas coisas eu ficava guardando na minha mente e aquilo ali só me causava muitos transtornos. Eu criava as doenças, eu criei as doenças que eu passei no passado, eu criei. Porque eu não tinha estrutura, consciência na época para olhar para tudo isso, mas hoje eu tenho instrumentos que me ajudam a olhar para tudo isso. Então aqui é esse chamado que eu faço a vocês, homens e mulheres, a todos que chegarem aqui neste canal, que forem aí assistindo, assistam lá desde o primeiro vídeo até chegar aqui, outros serão postados, que vou continuar essa conversa, porque aqui é uma caminhada, é uma jornada que eu, com vocês, de realizar esse exercício de olhar para nós. Então, sempre eu estarei falando de mim, algum exemplo da minha vida, porque é o meu exercício, é olhar para mim, não apontar o dedo aqui para ninguém. É olhar para as minhas questões emocionais, padrões mentais que estão enraizados e trabalhar isso. E falando agora dos registros acásticos, os registros acásticos
ele é um instrumento do qual eu trabalho, ele leva o leitor que vai preparar o cliente, ele vai entrar ali nos registros acásticos do cliente, diante das questões que ele traz, e nisso daí é feita uma conexão de luz, em que será acessado os registros acásticos, que são ali toda a história de uma alma, e diante daquilo que a pessoa traz, é trazido a ela a questão da qual ela está tendo ali o afetamento, o porquê que ela não está conseguindo seguir adiante. Porque mostra, em muitos casos, que lá em outra vida, aquela pessoa, ela gerou ali uma energia, ela criou, porque como eu já falei tudo, criou ali uma energia, e aquela energia ela traz para esta vida e ela está repetindo este ciclo. E ela não consegue ter a consciência, mas quando é trazido a ela, em que muitas vezes os senhores e mestres dos registros acásticos, que são seres de altíssima luz, trazem a pessoa de forma muito amorosa, porque eles são por amor incondicional, eles vão dando orientações e conselhos para que a pessoa possa aí olhar para ela. Então, os registros acásticos é outro instrumento que nos ajuda porque eu me coloco, porque eu também estou nessa caminhada, nos ajuda a olhar para nós, o que nós precisamos olhar para dentro de nós, para que possamos mudar essas situações, a transformar isso, a dissolver, a transmutar, e eu aí ter uma caminhada mais leve, tranquila e feliz, e me curar de questões que até então eu não estava dando conta. Então tudo isso é mostrado, e aí, né, com orientações que eles passam, que são sempre muito amorosas, que eles sempre falam para a gente praticar o perdão conosco, o perdão ao outro, né, nos perdoar, né, é perdoar o outro, nos perdoar, fazendo essa troca para que possamos aí soltar, deixar ir embora, e ali essa carga, né? Você não vai sentir esse peso mais no seu ser, no seu corpo, na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa muito mais leve. Vai dando pequenos passos. Uma leitura dos registros acásticos pode mudar a sua vida por completo. Depende da sua receptividade, da sua abertura, da expansão de consciência que você vai se permitir ali ter. Há leituras que pode transformar, sim, a vida de uma pessoa, porque na verdade ela traz uma questão bem específica, que ali a vida dela não está andando, ela está ali num sofrimento, mas a partir do momento que a pessoa ela vem buscar um leitor dos registros acásticos, ela está receptiva, como eu já falei, quem muda é a própria pessoa. Eu sou um instrumento para isso e farei tudo com muito amor e gratidão para estar servindo a este cliente com muito amor, porque é a leitura dos registros acásticos, as energias que descem, e eu trabalhando em minha presença divina, conectando com a presença divina da outra pessoa com muita honra e gratidão, e sem auto-julgamento, na neutralidade, da qual eu só sou um instrumento que eu repasso aquilo que chega à pessoa, né? E ali a pessoa ela vai se sentindo acolhida também, para que possa aí encontrar ali a consciência do que ela necessita, porque muitas energias descem, né? E alguns clientes relatam que muitas situações vêm em sonhos e começam a compreender certas coisas que não compreendiam. Eventos do dia, começam a vir questões, nossa, hoje eu recebi uma flor, e aquela flor tem um significado muito grande para aquela pessoa, porque ali ela está numa consciência ela está expandindo a consciência dela, então ela está vendo, começou a ver além daquilo tudo que está se apresentando na vida dela, tá? Deu quase 25 minutos esse vídeo, passei um pouco, eu vou começar a treinar para diminuir, mas aqui fica a minha gratidão. Próximo vídeo eu continuo
falando mais um pouco aí, vou trazer alguns temas bem específicos para a gente poder trabalhar. E no outro vídeo eu falarei do sistema arcturiano de cura multidimensional. Gratidão a todos!